estamos estudando a Epístola aos Gálatas, estamos no capítulo 2. Na semana passada nós fizemos uma introdução ao capítulo 2, não vou ler de novo, né? E nós vimos na semana passada que foi levantada uma discussão pelos falsos irmãos, verso 4 aqui do capítulo 2, por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. E ele está dizendo isso porque o verso 3 ele diz que esses falsos irmãos de alguma forma disseram que se Tito não se circuncidasse, ele não poderia participar das reuniões que estavam havendo ali, não é? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era na época acusado de ser, como nós vimos, uma pessoa incoerente. Por quê? Porque ele se recusava a... Diziam eles que ele vivia entre os gentios como gentio, dizia que eles não deviam guardar a lei, e quando ele estava no meio dos judeus, ele guardava a lei, né? E aqui é a mesma coisa, a gente pode ver. O apóstolo Paulo se recusou terminantemente, né? Como ele diz aí, nem por um momento ele cedeu. Ele se recusou a circuncidar Tito e, ao mesmo tempo, ele circuncidou, determinou que Timóteo, que Timóteo fosse circuncidado. A gente vê isso em Atos 16, logo os 3 primeiros versículos, né? Mas, irmãos, por que Paulo se recusou terminantemente a circuncidar Tito e mandou circuncidar Timóteo? Repare, por quê? É uma boa pergunta. E nós vamos ver que as circunstâncias e as motivações, os casos, eram bem diferentes. No caso de Tito aqui e dos Gálatas, a lei estava sendo apresentada a eles, servindo como referência a eles, como se fosse um substituto ou como se fosse um complemento da obra expiatória de Cristo. Era isso que estava acontecendo aqui com os Gálatas. E no caso de Timóteo, ele tinha uma mãe judia. E por ter uma mãe judia, ele era considerado judeu. Então, o apóstolo Paulo circuncidou a Timóteo não como um elemento necessário à salvação de Timóteo, mas, digamos assim, como um elemento cultural. Porque o apóstolo Paulo ele não queria ofender, digamos assim, desnecessariamente os judeus não cristãos entre os quais ele trabalhava. Eles tinham essa coisa arraigada e eles sabiam que Timóteo era judeu. Então, Timóteo era judeu e Tito era gentio. E nós não podemos nos esquecer qual é o tema da Epístola aos Gálatas, o que está sendo discutido nas igrejas da Galácia, como também o que foi discutido no Concílio de Jerusalém, que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, né? O que era discutido era a lei como um complemento à obra expiatória de Cristo. A lei como um complemento necessário à salvação. Só Cristo não é suficiente. É isso que eles estavam pregando, né? E existe uma passagem aqui, uma outra passagem, que pode dar também margem a dúvidas, né? Gálatas, capítulo 2, o verso 6. Ele diz assim, o apóstolo: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, ele continua dizendo no verso 9, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Reparem que o apóstolo Paulo, aparentemente, ele está usando aqui uma linguagem de desprezo, não é?
parece que ele está desprezando os apóstolos que estavam no Jerusalém. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, não é? Não é uma linguagem aparentemente de desprezo? Mas será que é de verdade? Muito improvável. Por quê? Porque se for de fato, se Paulo está aqui menosprezando os apóstolos que estavam em Jerusalém, né, o argumento do apóstolo Paulo aqui no verso 9 cai por terra. Entenderam aqui? Ou seja, vamos dizer assim, quanto maior a honra e a dignidade daqueles homens que estavam em Jerusalém, mais significativa se torna a destra de comunhão que eles deram a Paulo no versículo 9. Se eles eram homens sem importância, qual a importância de Paulo ter sido reconhecido por eles como um apóstolo também? Entenderam? Não entendeu? Alguém mais não entendeu? Data vênia? Todo mundo entendeu? Vou explicar de novo. Se você tem uma pessoa, vamos supor, uma pessoa desqualificada, e você diz assim, aquela pessoa ali gosta muito de mim. E se você tem uma pessoa extremamente qualificada e você diz, aquela pessoa ali gosta muito de mim, onde o argumento é mais forte? Não sabe onde o argumento é mais forte? Você tem lá, aponta lá para o bêbado lá que está no bar e diz assim, ó, esse bêbado tem boas referências a meu respeito. Aí você aponta para, bom, quem mais? Para o doutor aqui, pronto. E ele diz, ele tem boas referências a meu respeito. Qual é o melhor argumento? O bêbado ter boa referência ao seu respeito, dar boas referências, ou o nosso irmão dar boas referências a seu respeito? Então, a mesma coisa. Se os apóstolos não eram nada, qual a importância deles darem boas referências ao apóstolo Paulo? Se eles eram homens sem importância, por que o apóstolo Paulo diria que eles deram a destra de comunhão para ele, para que ele fosse aos gentios? O argumento cai por terra. Se Paulo verdadeiramente está menosprezando aqueles homens, como parece ser aqui no verso 6, o argumento dele no verso 9 cai por terra. Né? E o Henrique está falando aqui que o verso 8 também pode dizer algo. Né? O mesmo Deus que operou eficazmente em Pedro, né, para o apostolado da circuncisão, operou também nele para o apostolado da incircuncisão, o apostolado entre os gentios. Então ele não está menosprezando os apóstolos aqui, os demais apóstolos. Então a gente tem que entender isso. Mas aqui, algo que às vezes eu digo aqui para vocês, né? A Bíblia às vezes tem notas, partes muito irônicas. E a gente não vai entender direito o que está acontecendo se a gente não entender que pode haver ironia. Por exemplo, quando Jesus diz à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Jesus é um gentleman, não é isso? Ele não força a porta do coração de ninguém. O seu coração é como uma porta que só abre pelo lado de dentro, só tem uma maçaneta pelo lado de dentro. Jesus não vai arrombar a porta, ele está batendo aí do lado de fora. Se você abrir a porta do seu coração, ele entra. Depende de você. Se você não abrir, ele não pode fazer nada. Não é isso? É ou não é? Será que não tem ironia ali na igreja, nessa palavra de Jesus à igreja de Laodiceia? Claro que tem. A mesma coisa ele diz, eu recomendo que você compre colírio para os seus olhos, porque você está cego, você diz que vê, que tem uma visão perfeita, mas você está cego. Ironia, né? Quando Elias, lá na disputa com os profetas de Baal, os profetas clamam, Baal, e ele diz, fala mais alto, pode ser que ele esteja viajando, dormindo, ou então o texto não diz isso com todas as letras, mas dá a entender, pode ser que ele esteja lá no banheiro fazendo alguma necessidade, né? Evacuando, pronto. Né? Então espera mais um pouquinho,
espera ele terminar de obrar, né? Então existe ironia. E aqui, irmãos, né, há uma certa ironia do apóstolo Paulo, não contra os demais apóstolos, mas contra o argumento que nós já vimos no capítulo 1, desses falsos irmãos, verso 4 aqui do capítulo 2, que estavam inquietando os Gálatas, como diz Paulo no verso 7 do capítulo 1, e que estavam, no verso 7, e que estavam transtornando também o evangelho de Cristo, no mesmo versículo 7 do capítulo 1, né? Eram esses falsos pregadores que estavam colocando os apóstolos num pedestal muito elevado, né? Com a finalidade de desprezar o apóstolo Paulo. Eis aí o que eles estavam fazendo. Então, coloquem aqueles num pedestal para menosprezar o apóstolo Paulo. Façam uma comparação. E essa mesma tendência, irmãos, ao endeusamento, eu estou aqui recordando algo que é básico na nossa igreja, também estava presente na igreja de Corinto. Paulo repreende a igreja de Corinto, 2 Coríntios 10:7, dizendo o seguinte: vocês estão olhando para as coisas segundo a aparência? Por que isso? O contexto é que os coríntios estavam comparando o apóstolo Paulo, a pessoa do apóstolo Paulo, o comportamento do apóstolo Paulo, com alguns autonomeados apóstolos que costumavam visitar e frequentar a igreja de Corinto. E os coríntios diziam, 2 Coríntios 10:10, que Paulo não tinha postura de líder. Paulo não tinha presença, que a forma dele pregar era uma forma sem graça, desenxabida. Paulo não chamava atenção sobre si mesmo, era modesto, ao contrário daqueles apóstolos autonomeados que frequentavam a igreja, que se louvam a si mesmos e que se medem a si mesmos e que se comparam a si mesmos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10:12. E Paulo diz com muita clareza que eles são falsos apóstolos, que eles são obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11:13, que se fazem passar por apóstolos de Cristo. Graças a Deus, hoje nós não temos nenhum falso apóstolo, não é mesmo? Nenhum apóstolo autonomeado, nenhum obreiro fraudulento, não é? Contém ironia, certo? Contém ironia, como aqui também contém ironia, né? E, irmãos, como as igrejas da Galácia, Paulo também estava preocupado com a igreja de Corinto. Ele escreve assim aos Coríntios, 2 Coríntios 11:2 e 3: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, irmãos, eu quero chamar, recordando, e principalmente para quem está na classe Novos Membros, Tiago, Osvaldo, Cida, quem mais? Mais alguém? Edna, né? Essa lição que é básica na nossa igreja, né? Há uma tendência pecaminosa entre nós, povo de Deus, e entre o povo comum, que é dupla, né? Por um lado, nós vemos aqui esses falsos pregadores que sempre vão desejar estar numa plataforma mais elevada que os demais, que vão desejar ter essa aura de intocáveis, de vasos ungidos, de menina dos olhos de Deus, né? Que vão criar uma distância entre eles e os demais irmãos, os irmãos comuns, como a gente vê a distinção entre clero e laicato, né? Colarinho eclesiástico, toga, ou outras coisas mais. E nós conseguimos perceber isso. É um privilégio especial que o tal apóstolo esteja na igreja agora, né? É muito significativo que o tal apóstolo ore por você.
que ele, no meio daquela multidão toda, né, impõe a mão dele sobre a sua cabeça. Eles vivem, né, eles agem, eles pregam, de tal forma que o povo passa a considerar uma bênção ter esse homem, ouvir esse homem, tocar nesse homem. Irmãos, então nós temos esses homens que gostam disso, né? Por outro lado, o povo não somente tolera esse tipo de comportamento, mas deseja esse tipo de comportamento e estimula esse tipo de comportamento. E isso não é novo. A gente vê o profeta Jeremias, capítulo 5, verso 31, dizendo o seguinte: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Reparem, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O povo quer. Oséias 8,4 diz o seguinte: eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. É a mesma coisa que quando alguém na igreja vai eleger presbíteros. Lembram? Ele é gerente de uma grande multinacional, ou ele é capitão do exército, então ele sabe comandar pessoas. Então vou votar nele porque ele sabe comandar pessoas. Esse é o critério bíblico? Não. Então, fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas não soube. Eu não soube é uma ironia, não é? Então, o povo está constituindo líderes sem a aprovação bíblica, sem o consentimento de Deus, sem os princípios bíblicos, levantando homens que não são capacitados para serem líderes. Então, nós temos aqui essas duas características dessa, como diz Calvino, né? Corrupção dos nossos sentidos, que nos afastam da simplicidade do Evangelho de Cristo, como diz o apóstolo Paulo aqui. Em primeiro lugar, líderes que se autoendeusam e que assumem uma postura de domínio. E, em segundo lugar, liderados que não somente permitem e desejam, e não somente permitem, mas desejam e gostam de viver assim. Gostam que seja assim. Por isso as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 6. Conseguem perceber aqui então a ironia? Né? Essas palavras devem ser entendidas à luz daquilo que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, no contexto do ensino bíblico a respeito da liderança. Paulo e os demais apóstolos sabiam que tinham o dever, a obrigação de guardar o ensino de Jesus, né, sobre como eles deveriam se conduzir, como o líder deve se conduzir. Pedro, por exemplo, ele fala claramente sobre isso em 1 Pedro capítulo 5. Então, as palavras de Jesus devem ser a base do ensino sobre a verdadeira autoridade na igreja e como o governo dos líderes deve ser exercido na igreja. Então, nós temos um nome ali na frente: Igreja Reformada Presbiteriana. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo e nem por uma hora ceder com sujeição a qualquer coisa que seja diferente do ensino de Cristo a esse respeito. Precisamos ser muito radicais. Radical não é ser extremista. Extremista é sair do centro. Radical é raiz no centro. Não é? Então vamos lembrar rapidamente a base. Mateus 20, 25 a 28. Lembram? Jesus está falando sobre liderança. Ele chama os discípulos para junto dele e diz assim: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes, o povo, dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. E ele continua dizendo, essa frase tinha que ser sublinhada, marcada, né? Iluminada: não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
não será assim entre vós. O quê? O que que não será assim entre vós? Liderança opressiva, liderança tirânica, liderança agressiva, mas não somente isso, irmãos. Não somente isso. A própria forma hierárquica de liderança que, segundo Jesus, caracteriza o pensamento normal dos gentios. Essa a forma. Então, o que caracteriza essa forma de pensar? Que o poder e a autoridade sempre vão fluir de cima para baixo. Um líder vai delegar seu poder e sua autoridade de cima para baixo. Não é assim que acontece? Uma pessoa funda uma igreja, pastor presidente, nomeia os seus presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho, etc, etc, de cima para baixo. Né? Uma cadeia de comando. Uma grande empresa é assim. O meio militar é assim. E Jesus está dizendo aqui, em Mateus capítulo 20, que essa forma de liderança, mesmo que não seja tirânica, mesmo que seja um líder bom, mas a forma, a natureza dessa liderança, né, mesmo que não seja cruel, não deve ser a da igreja. Mas reparem, irmãos, que esse tipo de líder negado por Jesus era aquilo que os coríntios e que os gálatas estavam admirando e desejando. A semelhança dos gentios, como usando as palavras de Jesus, tanto os coríntios quanto os gálatas, eles admiravam essa autoridade baseada na hierarquia, na posição e no status. Mas note aqui a descrição que Jesus faz do líder em Mateus 20. Verso 26 ele diz, será vosso serviçal. E no verso 27 ele diz, será vosso servo. O que significa isso? Que na igreja a autoridade não está baseada na posição, na hierarquia, em títulos postos antes do nome, mas está baseada num caráter cristão, numa pessoa que evidencia cada vez mais o caráter do próprio Senhor Jesus, que ele veio não para ser servido, mas para servir. Um caráter piedoso. Em Lucas 22, 26, Jesus diz assim, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mais uma vez, verso 26, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Mais uma vez, precisamos reparar, seja como o menor, seja como quem serve. Ou seja, o ser vem antes de fazer. E o fazer é decorrência do ser. E lembrem-se mais uma vez, que a liderança na igreja, como eu volto e meia digo para os irmãos, não é baseada em títulos, em substantivos, reverendo, pastor, bispo, apóstolo. Estive lá em Mutuapira no domingo passado à noite e o Berlan me falou que agora tem um arcanjo lá em São Gonçalo, um arcanjo, né? Então passou do nível do humano e agora está no nível celestial, está voando, né? Então não é título, pastor, é verbo, é pastorear, é apacentar, é fazer algo. Então, mais uma vez, a função deve vir do caráter. Mas reparem que os gálatas, eles não gostavam de um líder assim, né? Como o povo de Israel, eles diziam, queremos um rei que governe sobre nós, que imponha a sua autoridade sobre nós. E o que dá mais status? Né? Uma igreja que tem um líder bem conhecido, marcante, bem definido, né? Bem popular, bem poderoso, bem rico, bem influente, com título pomposo, ou uma igreja numa cidade mais periférica, sem status, e com uma liderança sem status.
Reparem os Gálatas, aqueles homens que se imiscuíram lá nas igrejas da Galácia. Ouçam-nos, nós viemos de Jerusalém. Nós não somos de Ancira, nem de Pessino, nem de Távia, aquelas cidadezinhas obscuras lá do norte da Galácia. Nós viemos da matriz. Nós conhecemos os apóstolos pessoalmente. Ouçam-nos, ouça-me. Esse Paulo aí, com a presença fraca, com a palavra fraca, não é um verdadeiro apóstolo. Além do mais, ele é muito incoerente. E reparem, irmãos, que esse pessoal de Jerusalém é cativante. Eles sabem falar. Eles são persuasivos. Na sexta-feira passada, sábado passado, na reunião da ABC2, o Rômulo estava falando sobre a poesia Paraíso Perdido, né? Retrata Satanás. Uma das características marcantes do diabo é exatamente isso. Ele é persuasivo, altamente persuasivo. Tem uma capacidade imensa de persuasão, como esse pessoal aqui, esses falsos apóstolos. E aí o apóstolo Paulo diz: receio de vós que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a serpente é o Satanás, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E ele continua, escreve aos Coríntios: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eis aí o que eu queria dizer para vocês hoje. Na semana que vem nós vamos continuar. Fala. Sim. Eu acho que aqui a gente tem uma explicação de 1 Timóteo 5,17. Certo? O que diz 1 Timóteo 5,17? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por duplicada honra, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e na doutrina. A IPB diz que aí há duas classes de presbítero, né? Os docentes que se afadigam na palavra e na doutrina e os regentes que governam, né? Mas aqui a gente pode entender. Há pessoas, reparem, que isso não quer dizer que nessa divisão suposta que há entre os presbíteros, que um tem mais autoridade que o outro. Não é a questão da autoridade. Ali ele está falando sobre você perceber que alguns estão se afadigando mais que outros, se dedicando mais que outros. E parece-me, minha humilde opinião, que aqui era a mesma coisa que estava acontecendo, né? Havia um certo destaque nesse sentido de... É como a gente... Um grupo de homens. É por isso que eu sempre gosto de falar sobre essa liderança plural. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Não é isso? Então, alguns vão se destacar em umas coisas, outros vão se destacar em outras. Por isso que é bom a gente ter esses complementos na igreja. Desculpe. É irmão de Cristo. É irmão de Cristo. Exatamente. O Tiago, o apóstolo, foi o primeiro, né, a dar sua vida por Jesus. Amém? Mais uma vez, a nossa visitante, seja bem-vinda, que Deus a abençoe. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração, depois vamos encerrar com o nosso hino trinitário. Quem não orou ainda e que gostaria de orar, para encerrar, pode fazer.
Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre.